Cabeçalho de pessoa jurídica que exige hierarquia. Você sabe como é que se faz o cabeçalho de entrada para esse tipo de entidade coletiva? Não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Fala, minha galerinha, tudo bom com vocês? Professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho seu. É a tua primeira vez aqui conosco? Então eu te peço para dar uma parada, vai aqui em cima na sugestão para poder assistir às aulas anteriores, para que você não fique tão perdido ou perdida no andar da carruagem, beleza? E você que já está conosco, à espera justamente das regras voltadas para a entidade coletivo que exige a hierarquia na sua estrutura, então vamos nessa que a gente tem pressa. Por isso que nós estaremos hoje dando início à nossa aula número parte 5. E antes de qualquer coisa, como a gente sempre faz de costume, o que é mesmo uma entidade coletiva? É justamente uma organização que ela, por ser organização, tem CNPJ. É diferente da pessoa física que tem CPF. Então, toda vez que a minha organização apresenta um CNPJ, ela recebe o nome de organização, que pode ser organização governamental, quando ela está ligada ao órgão do governo federal, estadual e municipal, obrigando, portanto, entrar pela jurisdição. E também temos aquela organização não governamental, que é o que nós chamamos de entidade coletiva. E nós já vimos que a entidade coletiva ela tem duas formas de entrada principal. Ela pode entrar diretamente por ela, quando a gente tem, por exemplo, Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Automaticamente eu entendo quem é essa organização. Mas pode ser que eu coloque só Biblioteca Central. E quando eu falo Biblioteca Central, você não sabe de que órgão eu estou a falar. Assim sendo, ela por si só, ela parece que está pendurada, ela não existe, ela exige uma organização maior. Então é por isso que hoje nós iremos estar dando início ao processo desse tipo de organização, que ela por si só, ela não existe, ela não consegue se fazer enxergar. Ela necessita automaticamente de um órgão maior, ou seja, ela precisa da sua entidade e ela está dentro dela. Assim sendo, nós iremos começar, como está aqui, a nossa entrada pela hierarquia da nossa entidade. Como essa parte nós temos 13 normas, hoje ficaremos com as 4 primeiras para que a nossa aulinha não fique muito cansativa. Então vamos logo rápido. A regra número 1, ela fala o seguinte: ela é destinada para toda e qualquer entidade que automaticamente ela vai indicar que ela faz parte de algo, de alguém, faz parte de uma entidade maior. E quais são os termos que eu tenho que começar a ter da minha cabeça para eu sacar se eu sei que esse negócio vai entrar por ele ou se vai precisar da hierarquia? Quando nós tivermos divisão, subdivisão, departamento, colegiado, seção, esses termos você já começa a se familiarizar e a já decorando. Toda vez que aparecer termos desse jeito, automaticamente nós estamos dizendo que esse setor que fez aquela obra, que produziu aquele documento,
ele não está sozinho, ele está dentro de uma outra parte, de uma outra ramificação maior. É como se fosse o método dedutivo, sempre do maior para o menor. Então a gente vai colocando até eu completar toda a minha hierarquia. Então, para a gente poder entender legal essa nossa regra 1, então tá aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos dizer que você está fazendo o processo técnico de um documento que vai ser o plano anual. Vai ser o plano anual, o plano de 2020, que foi estabelecido pelo Conselho Fiscal, que está dentro da Associação de Arquivistas de São Paulo. Então, a Associação Arquivística de São Paulo, ela apresenta um conselho fiscal, ela apresenta um conselho de ética, ela apresenta uma tesouraria, ela representa uma secretaria, então ela tem várias ramificações. E quem fez esse plano das ações desenvolvidas no ano de 2020 foi o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, como ele está dentro da Associação de Arquivistas de São Paulo, então a gente sempre tem que partir do maior para o menor. É como ele está dentro dele, é como a gente fala assim, quem está contido a quem? Aí a gente já vai para a matemática, não é? Então, quando você estabelece quem está contido em quem, sempre o maior vai iniciar. É como se fosse o chefe, né? O chefe vai na frente e os subordinados vão atrás. Então, essa hierarquia que nós fazemos. Aí a pergunta é: Associação de Arquivistas de São Paulo. Qual é o nome dessa organização? É Associação de Arquivistas de São Paulo? Ou só é Associação de Arquivistas? Aí passa a ser um termo homônimo. Associação de Arquivistas de São Paulo, então Associação Arquivistas, abre parênteses, São Paulo, fecha. Associação de Arquivistas, abre parênteses, Rio de Janeiro, fecha. Associação de Arquivistas, abre parênteses, Amazonas, fecha. Ela é homônimo ou o nome São Paulo está dentro do nome? São Paulo está dentro do nome. Assim sendo, o nome dessa organização é Associação de Arquivistas de São Paulo. Entendeste por que nós não vamos colocar o São Paulo como acréscimo, como diferenciador? Porque a palavra São Paulo faz parte do título, do nome dessa organização, ok? Então, partindo do maior para o menor, o maior vai ser a Associação de Arquivistas de São Paulo e o menor, Conselho Fiscal. Assim sendo, o nosso cabeçalho de entrada para entidade coletiva de forma hierárquica, a partir da regra 1, passa a ser Associação de Arquivistas de São Paulo, ponto, Conselho Fiscal. Não preciso colocar Conselho Fiscal da, porque eu já sei automaticamente que o Conselho Fiscal está dentro da associação, ok? Para que a gente reforce mais ainda um pouquinho, o que nós temos de segundo exemplo? Colegiado de Biblioteconomia da UFAM. Então, é lá onde é que é a minha praia, é lá onde que eu trabalho, não é? O meu colegiado, ele está dentro da Faculdade de Informação e Comunicação, que a gente chama de FIC. E a FIC, ela está dentro da Universidade Federal do Amazonas, que é mais conhecida como UFAM. Aí nós iremos estabelecer o seguinte: quem fez o relatório foi o colegiado de biblioteconomia. Só que como ele automaticamente, por ter o nome colegiado, eu já sei que ele representa uma parte de uma organização maior.
pelo próprio a nomenclatura, colegiado, divisão, departamento. Então já está dentro de alguém. Assim sendo, ele vai ser o último na minha ordem hierárquica. Então, o colegiado, ele está dentro da onde? Aí eu tenho que conhecer a hierarquia. Aqui, a minha hierarquia está incompleta. Então, o que você tem que fazer como bibliotecário ou bibliotecária? Procurar a hierarquia completa para poder fazer o teu cabeçalho. Eu tenho que descobrir onde está o colegiado de biblioteconomia dentro da UFAM. Então, eu vou ter que ir até o site da universidade, vou verificar quais são as unidades acadêmicas, descubro que tem uma unidade acadêmica chamada Faculdade de Informação e Comunicação, e dentro desta faculdade eu tenho 4 cursos: Arquivologia, Biblioteconomia, Jornalismo e Relações Públicas. Agora sim, eu entendi onde esse colegiado está inserido. Assim sendo, eu já posso partir para o meu cabeçalho. Mas, como eu sei que vai ficar um negócio extremamente comprido, Universidade Federal do Estado do Amazonas, né? Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Informação e Comunicação, Colegiado de Biblioteconomia, vai ficar enorme, vai ficar feio, eu não gosto, eu tô com preguiça de digitar, não é? Eu posso usar sigla, uma vez que a UFAM é mais conhecida por UFAM do que Universidade Federal do Amazonas? Lembra da regra da sigla. UFAM tem quantas letras? 4. Se tem 4 letras, então eu posso iniciar pela minha instituição a partir da sua sigla, por 2 motivos. O primeiro, é mais conhecida de fato pela sigla. O segundo, ela tem 4 letras. Sigla com 3 letras, como a FIC. O pessoal conhece mais como FIC, mas eu nunca vou poder colocá-la porque só tem 3 letritas. Entenderam? Ok? Então, nesse caso, eu posso fazer desta forma o meu cabeçalho. UFAM, já que é mais conhecida pela sigla, ponto, Faculdade de Informação e Comunicação, ponto, Colegiado de Biblioteconomia. Mas você não pode esquecer que toda vez que você faz a opção de utilizar a sigla, você não pode deixar de apresentar a remissiva. E aí eu trouxe 2 casos com seus devidos nomes. A primeira hipótese é quando você apresenta esta estrutura: Universidade Federal do Amazonas, ver UFAM. Quando você encontra a ficha com essa estrutura, de fato, você está falando de uma ficha de remissiva, ok? A ficha de remissiva é aquela que apresenta apenas o ver. E qual é o objetivo desse ver? Direcionar para um único caminho a busca. Ou seja, quando o meu usuário ou minha usuária for até lá no meu terminal, na minha biblioteca, e digitar Universidade Federal do Amazonas, e se deparar com uma ficha de remissiva, eu estou dizendo para ele ou para ela que ela ou ele irão recuperar a obra a partir da sigla UFAM e não Universidade Federal do Amazonas. Eu direciono a pessoa para a forma de entrada que a política da minha biblioteca determinou, tá? A segunda hipótese é quando você encontra esta estrutura, que vai dizer o quê? Ver também. Quando ela aparece com o termo ver também,
O nome correto não é ficha de remissiva. Na verdade, a gente nem fala ficha de remissiva. A gente fala assim, faça uma remissiva. Aí a gente fala, mas eu faço com V ou V também. Tá errado. A nomenclatura tá errada. Então, agora você já sabe. Quando tem só o V, é remissiva. Ficha de remissiva. Quando tem ver também, é ficha de referência. Além do nome ter essa diferença, qual é a diferença do ver para o ver também? Tu já viste que quando a gente coloca ver, eu estou te direcionando para uma única forma de recuperação daquela obra. Quando a gente usa ver também, eu estou te dizendo que você vai poder recuperar tanto por UFAM quanto por Universidade Federal do Amazonas. Entendido a diferença? Tá? Então, ver também significa que as duas formas você consegue recuperar aquela obra. E toda vez que você utilizar sigla, você sempre tem que fazer ou a ficha de remissiva ou a ficha de referência, tá? Regra número 2. Ela diz o seguinte: quando a entidade ela indica uma subordinação administrativa. E quais são os termos que eu sei que é uma hierarquia administrativa? Quando nós tivermos comissão, quando nós tivermos comitê, quando nós tivermos conselho, quando eu tenho uma subcomissão, então automaticamente nós passamos a ter uma hierarquia e essa hierarquia ela se dá com o nome de subordinação administrativa, ok? Tá? Então vamos ao nosso exemplo. Então nós temos aqui dentro do Conselho Federal de Biblioteconomia, nós temos, na verdade, várias comissões. E eu escolhi uma delas. Eu fui até o site e escolhi a Comissão de Divulgação, Valorização Profissional. Ela está exatamente assim, a escrita, tá? Então, vamos fingir que a Comissão de Divulgação, Valorização Profissional ela apresentou um documento normativo para que todos os conselhos regionais possam encaminhar para os bibliotecários e bibliotecárias registrados nos seus conselhos. Quem fez esse documento foi a comissão. Mas a comissão sozinha, ela está voando, ela está perdida. Ela precisa ter alguém para se agarrar, não é? É igual o vírus, né? Precisa da célula para poder não morrer, né? Então, o que vai acontecer? A minha comissão está dentro do Conselho Federal de Biblioteconomia. O Conselho Federal de Biblioteconomia, se você ainda não sabe que esse órgão de classe, o que ele representa, ele é muito mais conhecido como CFB, para nós da biblioteconomia. Assim como os regionais, eles são mais conhecidos como CRB, Conselho Regional de Biblioteconomia. Só que, em decorrência do quantitativo de letras na sua sigla CFB, nem que eu quisesse, eu ia poder entrar com a sigla. Nesse caso, eu sou obrigada a colocar Conselho Federal de Biblioteconomia, Comissão de Divulgação, Valorização Profissional. Ok? Tá? Próxima. Se eu tiver dentro da universidade a Comissão de Avaliação Interna, que realmente existe essa comissão, inclusive eu sou membro dessa comissão, então nós estamos dentro da FIC, que a FIC está dentro da UFAM.
Então, nós já sabemos como é que vai ficar, só que agora eu não quis mais entrar o FAM por sigla, porque nós já fizemos no primeiro exemplo. Aqui eu quis colocar Universidade Federal do Amazonas, ponto, Faculdade de Informação e Comunicação, ponto, Comissão de Avaliação Interna. E aí eu tenho que pensar no meu usuário, não é, gente? Eu tenho que olhar e falar assim, se eu faço tudo por extenso, será que o usuário ou a usuária vai conseguir recuperar essa obra, uma vez que entende a Universidade Federal do Amazonas mais como o FAM? Aí é que você vai ter que ter o processo de empatia e verificar, vais ter ou não remissiva ou referência. Quem decide isso? É a tua cabeça? É a tua empatia? É a busca de querer ajudar a clientela? Não, é a política da tua instituição. Então você vai ter que ver se dentro da sua política ela pede para você, à medida que a organização apresentar sigla, você estabelecer ficha de remissiva ou ficha de referência, ok? Nossa penúltima regra de hoje, quando a entidade ela é subordinada ou relacionada. Quando ela é subordinada ou relacionada, já está dizendo, né, gente? Ela é subordinada. Se ela é subordinada, ela precisa obrigatoriamente do órgão maior para poder se localizar e a pessoa saber da onde é que eu estou falando, de que biblioteca central eu estou me referindo, ok? Então, é como se nós tivéssemos aqui o exemplo. A Administração Geral do Amazonas do Serviço Social do Comércio, ou seja, do SESC. Realmente, eu fui lá, eu achei um documento que foi assinado justamente pela Administração Geral do Amazonas do Serviço Social do Comércio. Aí, agora sim, o SESC, primeiro ele é mais conhecido como SESC do que Serviço Social do Comércio. Então, eu já vou querer começar pela sigla, porque SESC, 4 letras, batata, beleza, é isso que eu vou fazer. Agora vem a perguntinha besta. O SESC, já que é a Administração Geral do Amazonas, então estou dizendo que é o SESC que fica no estado do Amazonas. A pergunta besta é, o SESC, ele só existe no estado do Amazonas? Pelo que eu sei, só o que eu sei, ele tem em São Paulo, ele tem no Maranhão, ele tem no Rio de Janeiro, né? E então significa, meus amores, que SESC é uma palavra homônima. Então, além de indicar subordinação, Administração Geral do SESC, a minha organização, ela já é aquela outra regra que a gente já aprendeu nas aulas lá de trás, que quando nós tivermos termos homônimos, nós somos obrigados a apresentar o acréscimo dentro do parênteses. E o acréscimo, se esse homônimo for em estados diferentes, o acréscimo é o estado. Se os órgãos forem na mesma cidade, eu não posso colocar o município. Eu tenho a paróquia São José Operário no centro e a paróquia São José Operário no bairro São José Operário. E tudo está na cidade de Manaus. Então, eu não posso colocar Manaus. Aí é quando a gente vai colocar o bairro e assim sucessivamente, né? Lembram? Recordam? Então, nesse caso, eu tenho que fazer isso com o SESC antes de qualquer coisa. Eu tenho que colocar o SESC, colocar o seu acréscimo, o seu diferencial para dizer de qual SESC eu estou falando e depois eu olho para a sua hierarquia. Então, vai ficar o quê? SESC, abre parênteses, AM, fecha, ponto, Administração Geral. Não preciso repetir Administração Geral do Amazonas,
porque automaticamente eu já usei o estado do Amazonas como diferenciador, como acréscimo, para mostrar de qual SESC eu estou me referindo. Belezinha? Tá? Então vamos nessa. Aí eu quis, nesse caso, usar apenas a ficha de remissiva, porque de acordo com a política da minha biblioteca, eu não tenho ficha de referência, é só ficha de remissiva. E aí eu falo para você que toda vez que quiseres achar uma obra deste autor, só vais encontrar a partir do SESC e não do Serviço Social do Comércio. Eu estou te direcionando para qual é a entrada que nós temos, tá? E nós temos aqui a Biblioteca Central. Lembra que eu sempre falo? Só que dessa vez não é da minha faculdade. Dessa vez eu estou trabalhando a Biblioteca Central da Universidade do Estado do Amazonas. Então é a Universidade Estadual do Amazonas, não é? Assim sendo, do maior para o menor, Universidade Estadual do Amazonas, ponto, Biblioteca Central. E a nossa última regra, quando a entidade ela não expressa nome de entidade. Lembra do nosso Mir-Doçura? Mir-Doçura pode ser o quê? É um concurso de Miss, quem vai ser a mais docezinha que vai ficar passeando? Eu não vou nunca colocar na minha cabeça que Mir-Doçura vai ser uma lanchonete ou um restaurante, não é? Então, quando a entidade ela não expressa o sentido de entidade, a regra fala que eu sou obrigada a entrar pela sua jurisdição, tá? Então, a gente precisa estabelecer a jurisdição. Então, por exemplo, eu tenho essa organização que se chama Escritórios de Projetos. Quando tu fala escritórios de projeto, dá a entender que é tipo uma vila com vários escritórios que tem vários projetos. Você vai pensar tudo, menos que isso é uma empresa, não é? Então, quando acontece isso, eu tenho que entrar pela jurisdição. Essa empresa, ela está onde? Ela está na cidade de São Paulo. Então, eu vou colocar São Paulo, abre parênteses, SP, fecha, escritórios de projetos. Ok? E nós temos como última empresa, último exemplo, a empresa Atento. Essa empresa, ela é uma empresa que ela está em toda a América Latina. Então, tem no Brasil, tem no México. Na Argentina, que é o exemplo que eu trouxe, só na Argentina tem 3. Na mesma cidade, tem 3 sedes, filiais, não é sede, filiais. Mas eu quis pegar uma da Argentina, um do Chile. Eu não quis pegar nem do Brasil, nem do México, nem do Paraguai, nem, tá? Peguei da Argentina e do Chile. Primeiro, Atento. Quando a gente fala atento, tu pensas que é atento. Atento, menino, fica atento. Tu tá voando, não é? Tu pensas que eu tô querendo chamar a tua atenção para você prestar atenção no que eu estou dizendo. Que é para ficar atento ou ficar atenta, não é? Você vai pensar em tudo, menos que isso é o nome de uma empresa, não é? Então, automaticamente, regra número 4. Organização que não aparenta ser uma organização. Obrigatoriamente, entrar pela sua jurisdição. E aí eu tenho que saber o endereço de onde elas ficam. Então, na Argentina, ela fica na cidade de Buenos Aires. Lá no Chile, ela fica na cidade de Santiago. Assim sendo, entrada número 1. Buenos Aires, abre parênteses, Argentina, fecha, ponto, o nome da empresa. Atento. Segunda entrada, Santiago, abre, Chile, fecha, ponto, nome da empresa. Atento, ok? E é com isso que a gente vai fechando a nossa aulita de hoje. Se você gostou do que você viu até aqui,
Sinta-se à vontade para deixar o teu like, assim como se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Eu espero que todos fiquem bem, todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!